Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu sou Luiziana Quinino, sou doutora em saúde pública e fisioterapeuta formada pela UFPB, atualmente pesquisadora do IAM, Instituto Algeu Magalhães Fiocruz, e hoje o nosso assunto vai ser a saúde e seus determinantes. Então, pensando em termos de contexto, o que é que a gente pode imaginar aqui? Que no século, a gente sempre a gente vai falar de uma teoria de causalidade de doenças, a gente tem que contextualizar como foi que ela surgiu e como foi que ela derrubou as outras teorias, as teorias dos paradigmas da época. Então, o contexto que pairava a causalidade das doenças até o século XVIII, XIX por aí, era ainda muito aquele contexto do mágico religioso ou da teoria miasmática que vimos em aulas anteriores. As forças sobrenaturais eram as causadoras de doenças, e a doença, nesse contexto, era um fenômeno natural passível de ser compreendido e liberado da intromissão de forças divinas ou malévolas. Mas, como sabemos que nada é do jeito que a gente quer, e na causalidade das doenças também não é diferente, existia uma contraposição a esse pensamento hegemônico que era encabeçada, vamos dizer assim, por René Descartes. E ele inseriu no mundo da causalidade da doença a questão do racionalismo cartesiano, embora ele não fosse da área de saúde, ele era um filósofo, né? Mas as suas contribuições atingiram as mais diversas áreas. Então, Descartes, em torno do século aí, 17, 18, ele trazia o pensamento cartesiano, que nada mais era do que o quê? O que era o modelo cartesiano? O que é que ele trazia para a gente? O pensamento cartesiano, ele duvida de tudo. Tudo deve ser comprovado cientificamente. Nada deve ser aceito como verdade se não puder ser comprovado como tal, sem influência dos conhecimentos tradicionais ou das experiências humanas. O modelo cartesiano é de pura dedução. Dedução é o quê? A própria dedução já diz o quê? É uma inferência lógica de um raciocínio, uma conclusão, segundo o dicionário Aurélio. Aí vamos lá. O paradigma, o pensamento cartesiano, ele derrubou o paradigma mágico-religioso. Ele veio para ajudar a derrubar esse paradigma aí. E o que seria um paradigma? São modelos, representações e interpretações de mundo universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para uma determinada comunidade científica e, óbvio, em um determinado período histórico. Aí veja, por que eu coloquei esse gráfico aqui, esse gráfico cartesiano? Por quê? Ele diz nada mais nada menos do que o seguinte: quando eu aumento uma das variáveis, a outra, consequentemente, também aumenta. Então, uma coisa é dependente da outra. Se eu aumento uma, a outra aumenta. Se eu diminuo uma, a outra também diminui. Então, isso teria que ser provado e comprovado matematicamente e cientificamente, ok? Esse era o paradigma cartesiano. Segura aí. Então, ainda falando sobre o paradigma cartesiano, quais as características dele? E veja, esse paradigma, ele influenciou todo o pensamento de formulação das causalidades das doenças, somadas a outras descobertas científicas e outros paradigmas, que vamos ver depois, e já vimos em aulas anteriores. Mas veja só, o que é que ele falava, né? Eu penso, logo existo. Era mecanicista, o homem como máquina, sujeito também às leis da mecânica. Havia o favorecimento das partes ao invés do todo, porque o interessante para Descartes era ver cada partezinha como ela funcionava, ligado ou não ao todo, certo? Grande influência da matemática ou estatística, só é científico o que é palpável e explicável, eliminação do qualitativo e dualismo mente e corpo, ok? Esse era o paradigma cartesiano. Paralelamente, e a gente viu em aulas anteriores, que houve a descoberta das bactérias, dos germes, a teoria bacteriológica, que ela também tendeu a se juntar com o paradigma cartesiano e tornar as coisas muito mais palpáveis. A explicação das coisas tinha que ser muito mais palpável, explicada cientificamente, dedutiva, vista, comprovada, certo? Então, a teoria dos germes, ela se junta,
pegando carona aí no racionalismo cartesiano, ela estremece as bases do saber médico da época, que eram os miasmas e também a questão religiosa, não é isso? E subsidiou o conceito de causa e efeito. Eu tenho uma coisa aqui e causo essa coisa aqui, certo? Então, foi se construindo já na área da saúde o dogma pasteuriano ou unicausal, né? E aí houve a descoberta de vírus, de bactérias, os vírus depois, mas bactérias e outros protozoários e outros micro-animais, micro-organismos. E foi aquela revolução toda que já falamos em aulas anteriores, ok? O dogma pasteuriano colocou o seguinte, que cada doença tem seu agente específico, ó. Isso aí a gente também já viu. O olhar da ciência ficou muito voltado para agentes causadores e teoria que agia sobre esses agentes, ou seja, exames diagnósticos e medicamentos, não é isso? Eu tinha uma causa, sabia, conseguia ver essa causa e eu ia procurar derrotar ou detonar aquela causa para que a doença não acontecesse. Era uma coisa bem simplificada, bem simplista na realidade. No Brasil, em termos de ações de saúde, isso se reverteu, como já vimos também em aulas anteriores, em ações de saúde pautadas no sanitarismo campanhista e no modelo biomédico, ok? E aí tem uma coisa importante, que é a questão do consumismo e saúde, que é a questão do mercantilismo da medicina, né? O acesso aos bens, no geral, era tido como sinônimo de bem-estar. Então, quanto mais bem eu tinha, quanto mais eu consumia, mais eu tinha bem-estar. E esse consumismo também mudou na área alimentar, porque houve a Revolução Industrial, isso aí já é bem depois da Revolução Industrial, mas foi uma construção, não é? E as pessoas passaram a se alimentar de alimentos processados, né? Teve a Revolução Nutricional também. Então, validou-se a ideia de que o homem é como uma máquina, juntando o dogma pasteuriano com o cartesiano. O homem era uma máquina, o que apresenta defeito causado por um agente que é passível de ser identificado e pode ser removido, simples assim, ok? Que conclusões podemos tirar a partir da análise desse contexto? E aí? Vamos pensar um pouquinho. O que foi que aconteceu, então, como consequência do que a gente, de toda essa questão de voltar o olhar para o ser humano, de descobrir os micro-organismos? O que a gente viu foi o seguinte, aqui, ó. Na década de 30, quase metade das mortes era causada por doenças infecto-parasitárias, com uma bem pequena proporção de outras causas. Mas veja o que acontece aqui em 2002. Que é mais ou menos o que acontece hoje também. As doenças infecciosas e parasitárias perderam grande força. As pessoas passaram a o quê? Viver mais, transição demográfica, e passaram a não morrer mais de doenças infecciosas e parasitárias, transição epidemiológica. Começou a acontecer o quê? O que é que explicava, então, essas doenças aqui? O que explicava isso aqui, que não tinha uma causa específica, ok? Então, foi aí que começou a se desenvolver uma nova teoria, a teoria multicausal, onde a doença ela não tinha apenas uma causa única, ela tinha outras causas também, causas ambientais principalmente, e aí não se fala muito ainda em social, ok? Mas causas ambientais, a gente sabe que até o próprio sanitarismo campanhista colocava isso. Tem o agente causador, mas também tem a parte ambiental, tem a parte do saneamento, que precisa ter, se juntando tudo isso, eu teria a solução para a maioria das doenças, certo? Então, a teoria multicausal, ela trouxe isso. Porém, ainda se procurava um agente causador, ainda se via o homem como máquina, ainda se especializava, se compartimentalizava e esquecia-se a visão holística do ser humano, ok? E várias doenças ainda continuavam sem explicação. Mas muitas, como eu falei, várias doenças continuavam sem explicação e aí até a própria multicausalidade não era suficiente para explicar o adoecimento das pessoas. E aí a gente vê nesse contexto aqui, a saúde, ela dentro desse emaranhado entre relações sociais e o modo de produção capitalista. As pessoas conseguiam já pensar fora da caixa e pensar que as relações sociais e o modo como o homem vivia na sociedade que vivia
influenciava a saúde, mas era um pensamento ainda bem primário, certo? Então, mas os cientistas começavam a ver que mesmo países com níveis adequados de desenvolvimento socioeconômico possuíam altos índices de doenças como obesidade e cânceres, certo? O que reflete a inserção das pessoas na sociedade do modo como ela foi organizada, ok? Foi aí que começou a surgir um novo paradigma, já se sobrepondo ao multicausal, o da determinação social de saúde, que é o assunto da nossa aula de hoje, ok? Vamos dar uma pausa.